Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Mais um domingo de Escola Bíblica Dominical e nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui para mais esta lição. Amém? Hoje a lição é a lição de número 4 do dia 22 de outubro de 2023, portanto, estamos no quarto trimestre da nossa lição e o nosso tema hoje é missões transculturais no Novo Testamento. Missões transculturais no Novo Testamento. Querido, o nosso textuário está em João 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E a verdade prática é a seguinte: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora desta sublime tarefa. Amém, querido? Vamos aqui para a nossa leitura bíblica. Nossa leitura bíblica se encontra em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2 e Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 20. Isaías capítulo 61, 1 e 2 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Senhor Deus, a consolar todos os tristes. Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 20 diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito de Deus está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos por este momento na tua santa e gloriosa presença. Pedimos de ti, Senhor, o perdão dos nossos pecados e pedimos o discernimento da tua palavra, da lição deste domingo, Pai. Abençoa a todos que estudam conosco a tua palavra e nos ensina, meu Deus, as verdades eternas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então eu já quero pedir para você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe aí também o seu like, né? Ative o sininho para você ser notificado de novas publicações. Com certeza você vai estar nos ajudando a crescer o canal e com isso o YouTube vai nos mostrar muito mais vezes, né? Tá? Então nos ajude a crescer o canal em nome do Senhor Jesus, tá bom, meu querido? Deus te abençoe e vamos aqui para a nossa lição de hoje. Que maravilha, né?
Então, amados, o Novo Testamento, aqui no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado como o primeiro missionário, e esse primeiro missionário enviado diretamente pelo Pai Celestial ao mundo. Então, a partir, amados, do ministério glorioso do Senhor Jesus aqui na terra, os apóstolos, então, sucederam a Jesus, tá? E mediante a igreja, que é o corpo de Jesus Cristo, a missão de Jesus passou a ser a missão da igreja. Então hoje, amados, o corpo de Jesus Cristo, tá? Que é a igreja, nós temos a responsabilidade de continuar a missão de Jesus, tá? E esse enviado de Deus, seu próprio Filho, que veio para salvar a humanidade. A nossa lição, amados, tem 3 objetivos. O primeiro é revelar o Deus missionário aqui no Novo Testamento. E o segundo é mostrar as missões nos Evangelhos e também em Atos dos Apóstolos. Terceiro, precisamos enfatizar a missão cumprida nas cartas e também no Apocalipse. Tá certo, querido? Então, meus queridos, no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai, tá? E então, pelo fato de ter sido o enviado de Deus, Jesus trouxe consigo, amados, um plano de resgate da humanidade. E esse plano envolve todos os seus seguidores. Então, amados, nosso Senhor Jesus, ele disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 19. Então, por isso, nós podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário, desde o início até o final, onde os evangelhos, o livro de Atos, as cartas, o Apocalipse, são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário, tá? Então, nossa lição ela está dividida em 3 tópicos e nós vamos estar estudando esses tópicos. A palavra-chave da nossa lição é Novo Testamento, tá? Então, não esqueça, o Deus missionário no Novo Testamento. Esta é a palavra-chave, Novo Testamento. Tá? O Deus missionário, ele é revelado no Novo Testamento. Tá? E a Bíblia, ela mostra um Deus missionário. Queridos, a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse, é um livro eminentemente missionário. Por quê? Porque sua inspiração emana de um Deus que é missionário. Aquele que envia, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, diz o Senhor Jesus lá em João 20, versículo 21, tá? E ele fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no Antigo Testamento, amados, Israel foi o instrumento usado por Deus para alcançar o objetivo divino. E qual o objetivo divino? Resgatar o ser humano. Israel tinha a missão de fazer Deus conhecido das outras nações, tá? Então ele foi um instrumento usado por Deus para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou. Então, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja, tá? A igreja para cumprir esse propósito, tá? Mostrando assim, através da igreja,
ao mundo o seu grande e sublime amor. Tá? Então, queridos, a Bíblia toda é a inspiração, tá? A Bíblia toda é mais especificamente, tá? O Novo Testamento revela um Deus missionário. Amém, queridos? Então, olha só, amados, veja bem, uma perspectiva missionária no Novo Testamento, ou do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de quê? Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo. E que novo povo é esse? A Igreja de Jesus Cristo. Você, meu querido, eu, nós, a Igreja de Cristo, fomos comissionados como missionários com a responsabilidade de levar o Evangelho. Tá, amados? Então, depois da falha, né, de Israel no propósito missionário, Deus organizou um povo, tá? A Igreja de Jesus, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Então, para isso, tá, que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo. Tá? Foi para isso que Jesus foi enviado, para buscar e salvar os que se haviam perdido, tá? Fazendo-se assim o missionário por excelência, tá? Que vemos aqui em João 3,16. Então, não por acaso, o missionário, amado, David Livingstone, ele diz: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então, queridos, Deus é um Deus missionário. Jesus é missionário. A Igreja de Jesus Cristo é missionária. Então, a Igreja, à luz desta revelação, né? À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada. A tarefa de anunciar o Evangelho. A quem? A toda criatura. Não é à toa que o Senhor, lá em Mateus 28:19, ele fala sobre isso. Então, essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho, com a mesma missão que passou também a Igreja do Novo Testamento. E, atualmente, essa missão perdura como missão primeira da Igreja de Jesus Cristo nos nossos dias. Então, essa é a missão primordial, amados, da nossa igreja, da Igreja do Senhor Jesus. Pregar o Evangelho, fazer missões. A Bíblia toda, e mais especialmente, irmãos, especificamente o Novo Testamento, revela um Deus missionário, tá? Então não podemos esquecer disso, tá certo, querido? Então, no segundo ponto da nossa lição, nós vemos missões nos evangelhos, também em Atos dos Apóstolos. Olha, nos evangelhos, de acordo com os evangelhos, Jesus, ele é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor, muita compaixão, enquanto anunciava a mensagem da salvação para todas as pessoas. Então, essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos, à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, tá? Então,
para que as pessoas pudessem, assim, conhecer o Senhor Jesus. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído, queridos, com um mandato da grande comissão do Senhor Jesus. Aqui em Mateus 28, 18 a 20, nós vemos o seguinte: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós vemos aqui em Mateus a grande comissão do Senhor Jesus. Mas se nós formos aqui em Marcos 16, versículo 15 ao 18, também Jesus, o Evangelho de Marcos é concluído com essa ordem de Jesus. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se você for ainda para Lucas 24, 44 ao 48, também está escrito: e disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Olha, queridos, e aí você vai aqui para o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 a 23, também nós temos: disse-lhes, pois Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Olha, queridos, a autoridade que Jesus dá à igreja, a missão que Jesus dá à igreja. Queridos, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro, veja aqui, na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes também tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos, em todos os tempos. Então, nesse sentido, queridos, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Você sabia disso? Filipe, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, um alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de lhe ter anunciado o evangelho, Filipe batizou nas águas. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvo do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade.
Nos Atos dos Apóstolos, os missionários, Paulo e Barnabé, por exemplo, né? Vejamos aqui, o apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja, de perseguidor dos cristãos, tá? Tornou-se apóstolo dos gentios. Em Atos, nós vemos que através do ministério de Paulo, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidos daquela época. Então, nesse contexto, nós temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém, que saíram dispersos por causa da perseguição e saíram anunciando Jesus, foi enviado Barnabé para a igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Assim nós podemos afirmar que lá em Antioquia, meus queridos, lá em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Então, amados, nos evangelhos e também no livro dos Atos dos Apóstolos, tá? As missões, elas ocupam uma posição relevante, tá? E no terceiro tópico da nossa lição, nós vemos a missão cumprida nas cartas e também no Apocalipse. As cartas paulinas. O apóstolo Paulo, ele escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. Na carta aos Efésios, Paulo traz a unidade da igreja a partir do quê? A partir da queda do muro da separação, tá? Está entendendo, meu querido? Então, veja bem, a carta aos Romanos, tá? É a carta da universalidade do pecado. Paulo fala sobre esse tema. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios, por meio de quem? Por meio do Senhor Jesus Cristo. A carta a Timóteo e a Tito lidam especificamente com a qualificação para a vocação de novos líderes, tá? Novos líderes das igrejas plantadas. Por exemplo, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Nas cartas gerais, as epístolas gerais, dão um forte testemunho sobre missões, como, por exemplo, a carta aos Hebreus, né, demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, tá? A qual, uma vez aceita, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. Então, queridos, veja só, né? Ainda continuando, a carta de Tiago. A carta de Tiago contém sabedoria prática para viver o Evangelho de Jesus Cristo. E, finalmente, a carta de Pedro assegura a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. E no Apocalipse, nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, devem ser vistas como igrejas missionárias. Então, nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Olha, queridos, a palavra do Senhor,
nas cartas paulinas, né, e também nas cartas gerais, bem como no livro de Apocalipse, está presente o propósito missionário de instrução e de consumação de tudo isso, tá ok? Para concluir, meus irmãos, o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída, né? Então Deus planejou a redenção da humanidade por meio da sublime tarefa missionária. Então, para esse fim, ele enviou o seu único filho, que com o preço de sangue pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo assim seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação. Criação esta decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a Deus, de quem ama a obra missionária. Amém, querido? Então, é importante nós entendermos o ministério da igreja. Somos uma igreja missionária. Nosso compromisso é pregar o evangelho da salvação até os confins da terra. Tá certo, meu querido? Então, por que podemos dizer que a Bíblia é um livro eminentemente missionário? Né? Olha, a Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque a sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia, né? Assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu também vos envio. Então, Deus enviou a Jesus e Jesus nos enviou para fazermos a obra missionária. Você está fazendo isso? Tá? E qual é a tarefa, amados? Inacabada da Igreja de Jesus Cristo. Tá? Nós ainda temos uma tarefa para completar. E essa tarefa é anunciar o Evangelho a toda criatura. Esta é a ordem de Jesus lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Precisamos atentar para esse compromisso. Tá certo, querido? Então, como a natureza missionária na formação dos evangelhos pode ser vista? De que maneira eu vejo na formação do evangelho a natureza missionária? Olha, queridos, essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Nós conhecemos o Senhor Jesus através do Evangelho, tá? O Novo Testamento, querido, ele flui a missões em todas as palavras, tá certo? Então, segundo a lição, quem foi o primeiro missionário transcultural da igreja? Foi Filipe, né? Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. E você? Você já tem pregado para outras culturas? Já tem pregado na sua Jerusalém, por exemplo? E o objetivo missionário do apóstolo Paulo, amados, com as cartas que ele escrevia, o objetivo dele era instruir nos assuntos teológicos e práticos as igrejas que ele plantava. Então, Paulo, ao escrever suas cartas, ele estava educando, preparando aqueles que ele havia ganho para Jesus, tá? Levando maturidade cristã, conhecimento daquilo que ele havia recebido de Jesus Cristo, daquilo que ele tinha prática, tinha experiência, e ele passava para a igreja, para que a igreja desse continuidade e fosse missionária tanto quanto ele. Tá? Então a missão da igreja é ganhar almas. Nós temos o compromisso de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então é importante, queridos, que nós tenhamos esse papel e assumamos esse papel de pregar o evangelho
do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, querido, veja bem, nosso grande desafio, tá, é fazer missões, né? Missões na nossa Jerusalém, na nossa Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, missões transculturais no Novo Testamento é evidente. Então, precisamos pregar a palavra de Deus. Então, o nosso tema de hoje foi missões transculturais no Novo Testamento. E nós vimos aqui, queridos, que a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sua sucessora dessa sublime missão que é pregar o evangelho da salvação. Amém? Então, querido, não esqueça jamais desta grande e sublime missão que todos nós temos: pregar o evangelho, para que haja salvação, haja perdão de pecados, haja remissão de pecados. O pecador precisa conhecer Cristo Jesus, o Salvador. Tá bom? Então, vamos orar ao Senhor? Querido Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer nesse momento pela lição, pela palavra lida, Pai, pela meditação da mesma, e que nós possamos, meu Deus, nos tornar verdadeiros missionários, pregando a Tua palavra a toda criatura, meu Deus, até os confins da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Olha, meu amado, quero fazer um convite para você. Daqui a pouco, às 7h30, eu estou no templo sede da Comunidade Batista Cristã. E ali nós temos a escola bíblica presencial. E às 8h deste domingo, em todas as nossas igrejas, nós também temos a ministração da escola bíblica dominical. Faço um convite especial para você fazer-nos uma visita. Amém? Deus te abençoe, fica na paz de Cristo e que Ele te dê muita bênção e um domingo de muita graça e vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe, a paz de Cristo.